Olá, este é o canal da Espontânea e eu quero compartilhar com vocês hoje como foi a experiência depois que eu venci uma resistência. Nós sabemos que a resistência, nesse sentido que eu trago, é aquele momento, aquilo que aparece quando nós estamos prestes a realizar algo, a conquistar algo que tanto queremos, prestes a chegar lá. E isso é também dado o nome de resistência. Quando essa resistência aparece, quando a gente, por algum motivo, e um deles pode ser o auto-boicote, quando você se auto-boicota, quando você não consegue avançar, isso é chamado de resistência. E existe algo que acontece depois que você vence uma resistência. Vencer a resistência, assim como diz o Steven Pressfield no livro dele, A Guerra da Arte, que ele narra tão bem a trajetória de um escritor que leva alguns anos para escrever o seu próprio livro, e ele foi catalogando todas as resistências que apareciam. Quem puder ler este livro, eu separei aqui alguns trechos, porque vocês vão ter dimensão do quanto de resistência nós atuamos na vida. Então, começa assim. O que eu sei? Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem. E o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever. O difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvido, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. A resistência é interna. A resistência parece vir do exterior. A resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior. Tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. A resistência é infalível. Como uma agulha magnetizada flutuando em uma espécie de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significando aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra coisa. Princípio básico: quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em persegui-la. A resistência nunca dorme. Henry Fonda continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade, que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. A resistência joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou alejar. Sua intenção é matar. Seu alvo é o epicentro do nosso ser. Nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável com que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma guerra com a morte. A resistência alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. Aí aqui ele fala de um trecho que a resistência é mais forte na reta final. E é mesmo, a gente tem essa sensação de quando a gente está quase lá e não consegue. E aí ele traz um trecho da Odisseia, que é quando Odisseu, depois de vencer a guerra de Troia, está voltando, né, com os seus tripulantes no seu navio, e ele avista de longe Ítaca, que é a sua ilha, e nesse momento, quando ele começa a ver as fumaças saindo das casas, ele descansa e se permite relaxar. Quando ele dorme, os outros tripulantes que voltavam com ele no barco já sabiam que ele tinha um saco e, por achar que aquele saco continha ouro,
Quando ele dormiu, eles abriram o saco e dentro do saco estavam os ventos de Eolo, que é o deus do vento. Mas quando esses marujos abriram o saco, o barco começou a virar, a rodar e ele mudou completamente de rota, ou seja, ele estava quase chegando na sua ilha e ele foi para muito longe. E aí começa a Odisseia, né? Quando é esse processo dele voltar para casa, todas as aventuras que ele vive e depois ele perde todos os seus tripulantes e consegue voltar, mas sozinho. E ele fala assim: o perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Neste ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha. Ela organiza um último ataque e nos golpeia com todas as forças. O profissional deve estar alerta para esse contra-ataque. Cuidado na reta final. Não abra a sacola dos ventos. Eu vou ler o último trecho aqui, que é a resistência à procrastinação. A procrastinação é a manifestação mais comum de resistência porque é mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos: nunca vou compor minha sinfonia. Ao invés disso, dizemos: vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. Resistência e procrastinação, parte 2. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje, nós as adiamos até nosso leito de morte. Nunca se esqueça, neste exato instante podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Neste exato momento, podemos virar a mesa sobre a resistência. Neste mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho. E são esses trechos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando eu comecei a superar as minhas resistências, eu fui sentindo assim muita paz, sabe? E às vezes a gente acha que a resistência é uma coisa, um monstro, uma coisa que a gente não vai superar nunca, e não é. Eu lembro de um detalhe tão simples, tão bobo, de um dia eu finalmente costurar o botão de uma blusa e começar a usar. Eu fiquei quase 3 anos para fazer isso. O botão estava lá, a agulha estava lá e eu não fiz. E a blusa era importante para mim. Era uma resistência. Quando você desiste de enviar um currículo ou escrever um projeto porque você acha que você não é capaz o suficiente, sendo que a única coisa que te pedem é para enviar. É para enviar o currículo. Deixa que as pessoas te avaliem. Deixa que a banca examinadora avalie o seu projeto. Faça. Tudo isso são resistências. E essa resistência da procrastinação, né, que o Steven Pressfield trouxe tão bem, disse que é mental. A gente fica inventando essas desculpas para nós mesmos, né? Eu me vi perguntando várias vezes que desculpa eu estou inventando para mim hoje. Mas eu estou gravando este vídeo só para dizer que a gente pode começar com as pequenas coisas que nós não fazemos, que nós nos boicotamos, às vezes sem motivo nenhum. E é exatamente por não ter motivo nenhum. Às vezes nós não temos motivação para fazer aquilo. E nesse processo eu lembro que eu me fazia várias perguntas, várias indagações, e algumas delas eu coloquei tudo junto, assim, virou quase uma espécie de poema. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês agora. Esse é da minha autoria. Existe um lugar onde tudo se completa e tudo se anula. Que lugar é esse? Seria esse o ponto de paz? O ponto zero, o meio, o dentro chamado eu? Que lugar é esse? Seria o começo, o início, o instante já, e nesse lugar a pausa e a certeza da transição. Esse momento que para no ar, o que chamamos de suspensão. Que lugar é esse? Essa leveza tão rara, tão passageira, efêmera, tal como a inspiração, que nada mais é do que estar cheia de vazios. Que lugar é esse? E foi exatamente neste lugar que eu pergunto várias vezes que eu cheguei. E é um pouco indescritível, mas é uma sensação de paz tão grande, uma sensação de confiança
no fluxo das coisas, de confiar que tudo vai dar certo mesmo naqueles momentos quando a gente acha que vai dar tudo errado de novo, vai acontecer isso. Mas quando você solta o controle, porque não tem mais nada a fazer do que mudar a chave, virar o disco, quando você solta o controle e começa a permitir o fluxo das coisas, o fluxo da vida, as coisas começam a caminhar de forma diferente. E eu sei o quanto é difícil a gente soltar o controle, e também isso pode ser uma resistência. Estar no fluxo é maravilhoso. Estar no fluxo é um movimento ascendente de evolução pessoal. Por isso que a resistência atua em todos os momentos que nós estamos prestes a acontecer, prestes a ficar feliz, prestes a realizar. E quando nós realizamos, conseguimos, e isso é tão importante, nós estamos no fluxo. E muitas vezes você não está no fluxo, você está atuando através de uma resistência. Você está vivenciando uma vida com muitas resistências. Para quem se interessar mais pelo fluxo, tem um vídeo neste canal que fala exatamente sobre isso e é maravilhoso. Ele vai descrevendo o que é estar no fluxo. Eu super indico como um vídeo complementar a este. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que existe um lugar de uma satisfação, um lugar de paz, é parecido com a felicidade, sabe? Dura pouco, mas existe. E é tão bom sentir isso, é tão bom sentir que você confia, que você acredita que as coisas vão dar certo e que você pode vencer as resistências. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta este vídeo. Essa curtida ajuda o nosso canal a crescer. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.